Há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer explicação. Momentos em que continuar insistindo não é coragem, é autossabotagem. Mas poucos percebem isso a tempo. Vivemos em uma era em que desistir é visto como fraqueza. Somos ensinados a lutar até o fim, a provar valor, a suportar tudo, mesmo que isso custe a própria paz. Mas, e se o verdadeiro poder não estiver em ficar? E sim, em saber a hora de se afastar. Os estoicos, homens como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, sabiam que a força não está em resistir a tudo, mas em reconhecer quando uma batalha não merece mais sua alma. Sêneca escreveu: "O homem sábio é aquele que sabe renunciar a tempo." E isso não é fuga, é sabedoria. É a maturidade de quem entende que a paz tem um preço. E o preço, muitas vezes, é o afastamento. Afastar-se não é virar as costas para o mundo, mas voltar-se para dentro de si. É um ato de respeito próprio, um gesto silencioso que diz: "Eu não vou mais lutar pelo que me destrói." Porque o verdadeiro estoico não busca vencer o outro, ele busca vencer a si mesmo. E parte dessa vitória está em dominar o impulso de insistir no que já terminou. A mente sábia não se apega, ela observa, compreende, agradece e deixa ir. Neste vídeo, você vai descobrir por que o afastamento no momento certo é uma das formas mais puras de força interior e como aplicá-lo na sua vida de forma estoica, sem frieza, mas com consciência. Porque o poder não está em permanecer, está em saber sair com paz e não com raiva. Desde pequenos, somos ensinados que os fortes nunca desistem, que desistir é sinal de fraqueza, covardia, fracasso. Mas os estoicos enxergavam de outro modo. Nem toda resistência é virtude. Às vezes, insistir é apenas uma forma elegante de se autodestruir. Sêneca alertava: nem tudo o que é suportável deve ser suportado. E essa é uma das frases mais libertadoras que um ser humano pode ouvir. Pense nisso. Quantas vezes você permaneceu em algo, um relacionamento, um emprego, uma ideia, não porque ainda fazia sentido, mas porque tinha medo de parecer fraco se fosse embora? Quantas vezes você confundiu apego com lealdade, resistência com coragem, sofrimento com propósito? O estoicismo corta essa ilusão pela raiz. Ele ensina que a sabedoria não está em suportar tudo, mas em discernir o que vale a pena suportar. O sábio não foge da dor, mas também não a idolatra. Ele entende que há dores que constroem e dores que apenas corroem. E quando a dor começa a te roubar a lucidez, a roubar sua paz, a te fazer duvidar do seu próprio valor, esse é o sinal estoico de que é hora de soltar. Marco Aurélio, um homem que governava impérios e suportava traições, escrevia para si mesmo: "Não percas tempo discutindo o que é um bom homem. Sê um." Traduzindo, não desperdice energia tentando consertar o que não quer ser consertado. Use essa energia para se manter íntegro, mesmo quando decide ir embora. Resistir a tudo é o que te quebra. Escolher onde resistir é o que te fortalece. A sabedoria estoica é seletiva. Ela não diz "aguente tudo." Ela pergunta: "Isso está alinhado com a minha virtude ou está apenas me afastando de mim mesmo?" Se a resposta for a segunda, então se afastar não é desistir, é preservar sua sanidade. A mente sábia não mede força pela quantidade de batalhas que enfrenta, mas pela clareza de saber quais batalhas merecem ser lutadas. E a mais poderosa de todas é a de não lutar por aquilo que te destrói. Essa frase de Epicteto parece simples, mas carrega uma revolução silenciosa. Ela muda completamente a forma como você enxerga o afastamento, a dor e até o respeito próprio. Quando algo ou alguém te tira do eixo, o instinto humano é reagir, buscar culpados, justificar, lutar para entender o porquê.
Mas, segundo os estoicos, o que realmente te fere não é o evento, é o significado que você dá a ele. Um insulto só dói quando você acredita nele. Uma rejeição só te destrói quando você a traduz como prova de que não é suficiente. A perda só te corrói quando você acredita que o que perdeu era sua única fonte de valor. Epicteto nos convida a olhar o mundo de forma mais profunda. As coisas não vêm com significado embutido, nós é que damos o significado. E aqui está a parte libertadora. Se o significado vem de você, então o poder de mudar sua experiência também está em você. Se você decidir reinterpretar o afastamento não como perda, mas como ato de proteção da sua serenidade, ele deixa de ser dor e se transforma em decisão consciente. A sabedoria estoica é uma arte de tradução. Ela te ensina a pegar o caos da vida e reescrever o que ele significa. Veja este exemplo. Você se afasta de uma amizade que se tornou tóxica. O julgamento comum seria: estou desistindo de alguém. O julgamento estoico é: estou escolhendo preservar o que me mantém lúcido. Essa simples mudança de interpretação é o que separa os que sofrem dos que evoluem. Os estoicos não queriam que você se tornasse frio, mas que fosse imperturbável. Não porque nada te toca, mas porque você entende o que vale ser tocado. Epicteto também dizia: quando alguém te irritar, saiba que é o teu julgamento que te irrita. Ou seja, o mundo continua sendo o mundo, mas quem tem o poder de transformar irritação em paz é você. E aqui está a essência da mente estoica. O afastamento não é fuga, é um ajuste interno. Você não se afasta das pessoas ou das situações. Você se afasta das interpretações que roubam sua paz. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser o lugar onde você volta a ser inteiro. A lealdade é uma virtude nobre, mas quando mal compreendida, ela se transforma em uma corrente invisível. Quantas vezes você permaneceu em algo, um relacionamento, uma amizade, um projeto, não porque era justo, mas porque sentia culpa por abandonar? Você dizia a si mesmo: não posso desistir agora. Mas lá no fundo, sabia que aquele agora já havia passado há muito tempo. Sêneca advertia: nada é mais lamentável do que se agarrar ao que já se foi. Os estoicos entendiam que a lealdade verdadeira não é permanecer onde a alma morre, mas ser fiel àquilo que te mantém virtuoso, lúcido e inteiro. Mas a mente moderna, condicionada por culpa e medo de julgamento, cria uma distorção perigosa. Ela confunde fidelidade com servidão emocional. Você passa a achar que ser bom é suportar tudo, que ser leal é nunca se afastar, e, sem perceber, começa a atrair a única pessoa que você prometeu cuidar, você mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre enquanto for escravo das emoções de outro. E essa é uma das verdades mais duras de se encarar, porque muitas vezes o que te prende não é o amor, é o medo. Medo de decepcionar, de parecer egoísta, de ser esquecido. Mas o estoico não é movido pelo medo. Ele é guiado pela clareza. Ele entende que há momentos em que o ato mais amoroso que se pode fazer é ir embora. Não por desdém, mas por respeito à própria paz. A mente estoica não corta laços com rancor. Ela apenas reconhece quando um laço já não sustenta, mas estrangula. E essa percepção exige coragem, porque afastar-se com consciência é um tipo de força silenciosa. É o poder de escolher o que não te enfraquece, mesmo que isso signifique ficar só por um tempo. Quando a lealdade vira prisão, a sabedoria é o que te devolve a chave, e ela te sussurra: não és ingrato por partir, és corajoso por te libertar. O afastamento para o estoico não é um impulso, é um discernimento. Não é movido pela raiva, pela pressa ou pela dor, mas pela clareza serena de quem enxerga o que está acontecendo com o próprio espírito. Marco Aurélio dizia: a alma
se torna da cor dos pensamentos que cultiva. Essa é a bússola estoica. Quando sua mente começa a escurecer, quando a paz se transforma em exaustão e a convivência te afasta da tua virtude, esse é o primeiro sinal. Não é o que o outro faz, é o que acontece dentro de você. Se você percebe que a cada conversa precisa esconder sua essência para manter a harmonia, se começa a se sentir pequeno em um lugar que antes te fazia crescer, se está mais preocupado em ser aceito do que em ser justo consigo mesmo, então o afastamento já começou, mesmo que você ainda não tenha dado o passo físico. O estoicismo ensina que a virtude é o único bem verdadeiro. Tudo o que te rouba a virtude, te rouba a liberdade. Por isso, o afastamento estoico é silencioso. Ele não precisa de explicações, nem de discursos grandiosos. Ele acontece quando a alma entende que ficar seria o mesmo que se abandonar. Epicteto dizia que o sábio observa as emoções como um homem que vê uma tempestade no horizonte. Ele não corre desesperado, mas também não fica parado esperando o raio cair. Ele se recolhe antes da destruição. Essa é a diferença entre o impulsivo e o lúcido. O primeiro se afasta por raiva, o segundo se afasta por preservação de si. E aqui está um detalhe profundo. O afastamento estoico não é contra o outro, é a favor da sua serenidade. Não é fuga, é retorno. Retorno à própria razão, ao próprio centro, aquilo que você é antes do ruído. O sinal de que é hora de ir embora é simples, mas exigente. Quando para ficar, você precisa deixar de ser você. E nesse instante, o verdadeiro estoico não grita, não acusa, não dramatiza. Ele apenas vai embora em silêncio, porque entende que a paz não precisa de plateia. Há uma diferença imensa entre isolamento e introspecção, entre fugir e se recolher, entre desistir do mundo e voltar para dentro de si. Os estoicos não eram monges distantes da vida, eram homens que viviam no centro do caos, mas não deixavam o caos viver dentro deles. Marco Aurélio era imperador, comandava exércitos, lidava com traições e crises políticas diárias. Mesmo assim, escrevia: em meio ao tumulto, conserva-te tranquilo. Ele sabia que o afastamento mais poderoso não é físico, é mental. É o afastamento das opiniões alheias, das expectativas que te moldam, das comparações que corroem teu senso de valor. A mente comum busca paz, eliminando o barulho externo. A mente estoica encontra paz mesmo quando o barulho continua. Epicteto dizia que ninguém é perturbado pelas coisas, mas pelas opiniões que tem sobre elas. Isso significa que o verdadeiro ruído não está do lado de fora. Está no diálogo interno que você mantém com o mundo. O afastamento estoico não é fechar as portas, é filtrar as vozes que entram, é recusar aquilo que rouba sua clareza, é escolher conscientemente a quietude como estado de poder. Quando você começa a praticar isso, algo extraordinário acontece. O mundo continua igual, mas você muda de frequência. A opinião dos outros deixa de ter o mesmo peso. Os dramas perdem a urgência, e aquilo que antes te irritava, agora só te ensina. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a serenidade inabalável. É o ponto em que nada te perturba, porque você já não depende das circunstâncias para estar bem. E aqui está o paradoxo mais belo dessa filosofia. Quanto mais você se afasta do ruído, mais profundamente você se conecta com a vida. Porque no fim, afastar-se não é se desligar, é se reconectar com o essencial. É lembrar que o mundo não precisa ser calmo para que você seja. O erro mais comum é acreditar que se afastar é ser frio. Mas para o estoico, o verdadeiro distanciamento é um gesto de amor, o mais silencioso e muitas vezes o mais corajoso. Sêneca dizia: quem vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. E essa é a essência do amor próprio estoico. Não é egoísmo, é equilíbrio.
É entender que você não pode oferecer paz enquanto vive em guerra interna. O afastamento, nesse contexto, não é uma rejeição ao outro, é uma reconciliação consigo mesmo. Quando você se afasta, não está dizendo não te quero, mas sim, preciso voltar para onde me encontro. Os estoicos acreditavam que a mente humana é um templo, e cada vez que você permite que pessoas, hábitos ou situações invadam esse espaço e destruam sua serenidade, você está abrindo mão da sua própria sacralidade. Epicteto era um escravo que se tornou filósofo. Ele sabia o que era perder o controle da própria vida. Por isso ensinava: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo, às vezes, exige partir. Não por desamor, mas por preservação da própria alma. Amar o outro não significa aceitar o caos dele dentro de você. Ser compassivo não significa ser cúmplice da própria destruição. Ser sábio é entender que há momentos em que o amor se expressa no silêncio e a força se manifesta na distância. A mente estoica entende que o verdadeiro amor nasce do respeito, e o respeito começa no próprio espelho. Afastar-se, então, é um ato sagrado. É o instante em que você decide não mais mendigar migalhas emocionais, nem implorar por reconhecimento, mas lembrar-se do seu valor. O afastamento é o gesto de quem finalmente entende: eu me basto. E quando o mundo percebe isso, ele começa paradoxalmente a te respeitar, porque quem não teme ficar só é quem finalmente se torna livre. No fim de tudo, o afastamento não é o fim de uma história, é o começo de uma nova consciência. Os estoicos nunca ensinaram a fugir do mundo, mas a viver nele com sabedoria. Eles sabiam que a mente humana só encontra paz quando aprende a discernir o que deve segurar e o que deve soltar. Porque nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que o instante em que você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. A força não está em confrontar tudo, mas em saber quando o silêncio é o maior dos argumentos. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se assemelhar àquele que te feriu. E talvez esse seja o verdadeiro segredo do afastamento. Você não precisa vencer ninguém, precisa apenas não perder a si mesmo. Quando você escolhe ir embora no momento certo, não está desistindo, está preservando o que há de mais valioso, a sua paz. O mundo tenta te convencer de que ser forte é resistir, mas o estoicismo te mostra que ser forte, às vezes, é saber soltar. E quando você finalmente entende isso, o respeito do mundo deixa de importar, porque você passou a respeitar a si mesmo. Se esse vídeo te fez refletir, respira fundo agora e pensa: o que ainda estou segurando por medo de me afastar? Escreva nos comentários: estou aprendendo a escolher a minha paz. Isso vai fixar essa ideia na sua mente e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Se quiser continuar evoluindo através da sabedoria estoica, inscreva-se no canal, porque aqui cada vídeo é um passo para se tornar imperturbável, lúcido e livre.